Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. A nós darmos início ao nosso culto nessa noite, amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Amado Deus e querido Pai, te agradecemos, Jesus, por tudo. Senhor, te agradecemos por estar na tua presença, por estar em tua casa, Senhor amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor amado. Papai, muito obrigado, Senhor amado, por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado levantarmos em paz, por levar-nos em paz ao trabalho, retornarmos, Senhor amado, e aqui estamos para a glória do teu nome. Jesus, guarda aqueles que estão retornando do trabalho, onde quer que esteja, com as tuas poderosas mãos. Livra do homem mau, Senhor amado, do acidente. Traga-os em paz, Senhor amado, para seus lares, para a tua casa também, Jesus amado. Nessa noite recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Papai querido, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Recebe a nossa gratidão nessa noite, Pai, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode tomar assento. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com os hinos da harpa, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino de número 107, amém? Hino de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Pena, liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas do... Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos permanecer firme nas promessas infalíveis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 116, amém, meus irmãos? Hino de número 116.
Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluias, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino 75, amém? Glória a Deus. Vini, aumenta um pouquinho só o microfone. Tá falhando um pouco, só um pouquinho só. Obrigado. 75, amém, meus irmãos? Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche os teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Jesus, tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto té, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu
teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia, glórias a Deus. Em Jesus nós vamos obter a vitória. Aleluia. Eu quero chamar aqui nosso irmão Zé Costa para fazer a leitura juntamente com os irmãos e logo após estar orando com a igreja. Amém? Nosso irmão Zé Costa estará fazendo a leitura oficial e logo após estará juntamente orando juntamente com os irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? É muita alegria, estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome de Jesus, amém. Eu quero ler aqui Salmo 25, que diz assim: a ti, Senhor, levanta a minha alma, Deus é meu, eu te confio, não me deixaste confundido, nem os meus inimigos triunfam sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazer-te saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. De ti estou esperando todo dia. Aleluia. Lembraste, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre-se dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, também de mim, por toda bondade do Senhor. Bem reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho dos pecadores. Guiará os mansos retamente, os mansos ensinarão os teus caminhos. Todas as verdades do Senhor são misericórdia, na verdade, para aqueles que guardem os seus conceitos e os seus testemunhos. Por amor ao teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem da sua descendência, herderá a terra. Amém? Glória a Deus, Pai. Vamos orar. Senhor de misericórdia, abençoa, meu Deus. Abençoa, Pai, derrama teus poderes sobre todos nós, Pai. Aqui nós estamos na tua casa mais uma vez para te louvar e agradecer teu grande nome, Senhor. Tu é bom, tu é maravilhoso, tu faz milagre, tu cura. Ô, Senhor de misericórdia, tenha piedade de nós, meu Pai. Eu, Senhor, abençoa, Pai. Eu te agradeço por tudo que Deus fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Que os irmãos podem tomar assento. Quero dar a oportunidade para a Júlia. E logo após a Lara já se prepara. Amém? Saúde a igreja com o Pai Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião. O seu Monte Santo, o monte de Deus, é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem
tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém? A Lara está com a oportunidade. Salve a igreja na paz, Senhor. Eu vou ler em Salmos 47. Batam palmas de alegria todos os povos, cantei louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando nossas crianças, que eles continuem com esse desejo de sempre poder estar lendo a palavra do Senhor, sempre poder estar aqui com alegria, né? Que Deus possa continuar abençoando a cada um deles. Glórias a Deus. E, meus irmãos, vamos aproveitar, vamos recolher nossos dízimos de oferta. Quero pedir para a mãe Juscelia, por gentileza, mãe Juscelia, nos ajude aí nas ofertas. Vamos estar orando para... Enquanto a irmã Juscelia vai estar orando, e vamos estar recolhendo nossos dízimos e oferta para a obra do Senhor. Pode orar, irmã Juscelia. Pai querido, abençoa, Senhor amado, a cada um, Senhor amado, que vai contribuir para a tua obra. Abençoe o trabalho, Senhor amado. Abençoe cada um, Senhor amado. Que as suas comportas estejam abertas sobre a vida de todos, Senhor amado. Sim, Jesus. Sim, Jesus, abençoa, Senhor amado, o trabalho de cada um, Senhor amado. Sim, Senhor amado, nessa noite é que nós pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino, glórias ao nome do Senhor Jesus. Enquanto a nossa irmã Gisela vai estar, me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar passando a oportunidade do nosso pastor Ezequiel
E a partir desse momento, nosso pastor vai estar nos trazendo um ensinamento. Fica com sua Bíblia preparada, com sua caneta, com seu papel aí do lado, para que nós possamos vir aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos nesta noite meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Passagem bastante conhecida, que nós vamos estar meditando nessa noite. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Um dos episódios bastante conhecido da vida de Jesus é esse, quando ele acalma a tempestade. Nessa história nós podemos aprender que, ao termos fé, nós podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer adversidade, qualquer tempestade que venha surgir em nossas vidas, e nós venceremos. Aleluias. Quando nós temos fé, quando nós confiamos em Deus, não importa a adversidade, não importa a luta, não importa a prova, nós vamos vencer. Aleluias. Glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, e verso de número 8, diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos, eles eram pescadores, conheciam aquele mar, acredito que de ponta a ponta. Sabia dos perigos que eles poderiam enfrentar. Sabiam das adversidades que aquele mar, aquele lago tinha. Eles estavam com Jesus. Eles estavam obedecendo a ordenança de Jesus. Eles estavam debaixo de obediência. Jesus os convidou para entrar no barco, para atravessar para o outro lado. E mesmo assim veio a tempestade.
Mesmo assim veio a adversidade. E no momento em que eles achavam que não tinha mais jeito, no momento em que eles achavam que iria perecer, irmãos, eles eram homens experientes, eles eram pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestades. Era normal naquele mar acontecer tempestades sempre, por causa da baixa altitude. Então sempre tinha tempestade, eles estavam acostumados. Mas nesse dia, parece que a tempestade foi mais além do que eles já estavam acostumados. Parece que a adversidade foi mais além do que eles já estavam acostumados. E eles tiveram medo. Acordaram o Senhor: Senhor, não se importa que nós iremos perecer. Aleluias. É necessário nós termos fé. Judas, capítulo 1, e verso de número 20, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, sabemos que as adversidades vêm, sabemos que as provações vêm, sabemos que as lutas vêm, mas nós podemos ficar descansados. Aleluias. Nós podemos ficar descansados, porque sabemos que o Senhor nos ajuda, porque sabemos que o Senhor está conosco. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter por completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Josué capítulo 1, e verso de número 9, diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que andares. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos ver nesse relato que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades que venham em nossas vidas. Ele nos traz segurança, nos traz tranquilidade. Jesus nos traz paz. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. O ministério de Jesus estava crescendo. A popularidade de Jesus estava crescendo. Aonde Jesus estava, grandes multidões se formavam. E neste dia, após Jesus ter realizado muitos milagres, ter ensinado o povo da região de Cafarnaum, já sendo tarde, ele convidou os seus discípulos a passarem para outra margem, a atravessar para o outro lado do mar da Galileia, do lado oriental.
era pouco habitado. Talvez Jesus ele quisesse se afastar um pouco das multidões para descansar, ou mesmo conversar com os seus discípulos, ter uma reunião mais íntima com eles. Aleluias. No meio da travessia, ali já começa o ensinamento de Jesus para eles. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, que nós já lemos, vai levar-nos a buscar um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para nós podermos com maturidade vencermos as tempestades da vida. Aleluias. Jesus chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. No verso de número 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra margem. Aleluia. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, obedeceram o convite de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. O Evangelho de Mateus, ele vai registrar no capítulo 8, e no versículo 23, diz assim: e Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. Aleluias. Glória a Deus. O texto a seguir vai se levantar uma grande tempestade, no verso 37 de Marcos, a parte A. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do mar. Aleluias. Glórias a Deus. O fato de nós seguirmos a Jesus não nos isenta de passarmos por provações. O fato de estarmos com Jesus não nos deixa livre das tempestades da vida. Aleluias. O fato de estarmos caminhando com Jesus não impede de nós termos adversidades, não impede de nós termos provações. Aleluias. Os discípulos estavam com Jesus, estavam seguindo os passos de Jesus. Jesus estava com eles no barco. E mesmo assim, aconteceu a tempestade, aconteceu a ventania, as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. Aleluias. Às vezes não acontece em nossa vida também. Parece que estamos no meio do mar, o vento para todo lado, a água entrando no nosso barco. Mas não se preocupe, Jesus está com você. Aleluia, não se preocupe, Jesus está no barco. Exaltado é o nome do Senhor. Os discípulos, eles reagem desesperadamente. Eles reagem de uma maneira com a qual talvez eles não tivessem enfrentado uma tempestade como essa antes. Eles já estavam acostumados, mas igual a essa não havia. Eles ficaram desesperados, eles ficaram amedrontados. Aleluias. No verso 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Os discípulos reagiram desta forma porque eles tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus. Os questionamentos dos discípulos após o milagre revela essa realidade.
Eles estavam com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Não sabia o que Jesus podia fazer. Eles já tinham visto Jesus operar milagres. Eles já tinham visto, aleluias, Jesus operar maravilhas. Mas mesmo assim, eles ainda tinham no seu coração: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias. Nós precisamos ter um conhecimento consistente de quem é Jesus, para podermos enfrentar com maturidade as adversidades, as tempestades. Aleluias. Quando nós temos esse conhecimento de quem é Jesus, do que Ele pode fazer por nós, aleluias. Quando nós temos esse conhecimento, aleluias, de que nós podemos depositar a nossa fé nele, crendo que Ele pode nos ajudar. Não há tempestade, não há adversidade, aleluias, que venha impedir o crente de seguir em frente. Aleluias. Quando temos um conhecimento consistente sobre Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantem diante das nossas vidas. Aleluias. Isaías, capítulo de número 41, e verso de número 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo enfatiza a presença de Deus, o apoio de Deus, em momentos de nossas vidas, em que nós passamos por adversidades. Ele está nos prometendo ajuda, Ele está nos prometendo sustento, Ele está nos prometendo força. Ele está dizendo: ei, meu servo, fique tranquilo, eu estou contigo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Tendo como base o texto que nós lemos em Marcos, vamos analisar algumas condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Para vencermos o medo, precisamos ter uma fé fundamentada, aleluias, e um conceito claro sobre quem é Jesus. Em Marcos capítulo 4, e versículo 40, diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outra tradução diz: então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que não tens fé? Aleluias. Os discípulos eram na sua maioria pescadores, experientes, conheciam aquele lugar. Aleluias. Mas nesse momento, eles acreditaram que poderia morrer. Podemos afirmar que a tempestade era impressionante, era assustadora. Aleluias. Glória a Deus. Por isso eles despertaram Jesus. Em Marcos capítulo 4, verso 38, a parte B, diz assim: mestre, não te importa que perecemos? Eles estavam com medo, eles estavam amedrontados. Aleluias. Não te importa que pereçamos? Diante do poder de Jesus, eles questionaram. Quando Jesus, aleluias, repreende aquele vento,
Quando Jesus acalma o mar, eles vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Precisamos conhecer verdadeiramente, aleluias, e depositarmos a nossa fé em Jesus, sabendo que Ele está pronto para nos ajudar, sabendo que Ele está pronto para nos defender. Aleluias, glória a Deus. A incredulidade dos discípulos estava relacionada a um fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Aleluias. Esse conhecimento vai nos dar condições para vencermos o medo, para superarmos a ansiedade. Precisamos aprender a descansar em Deus. Aleluias. Precisamos aprender a ter uma clara percepção de quem é Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. Quando nós estamos ansiosos, não conseguimos dormir. Quando nós estamos ansiosos, aleluias, nós não conseguimos descansar. Glória seja dado o nome do Senhor. O vento e as ondas se arremessavam contra o barco. O barco já estava a encher-se de água. Eu acredito que eles estavam, de todas as maneiras, tentando tirar a água de dentro do barco. Não sei se com vasilhas, com balde, com o que eles tinham na mão. Eles estavam lutando desesperados para tirar a água do barco. Aleluia. Verso 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A água já estava dentro do barco. Os discípulos apavorados, amedrontados. Aleluias. E onde Jesus estava? No barco. Despreocupado, dormindo, em meio à tempestade. Os discípulos não sabiam mais o que fazer para conter aquelas águas que estavam entrando no barco, e Jesus descansando. Aleluias. Jesus estava despreocupado. Ele estava dormindo na polpa. Aleluia. E tinha até um travesseiro para ele reclinar a sua cabeça e descansar. Aleluia. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque ele tinha uma percepção clara de si mesmo. Aleluia. Essa consciência de si mesmo permitia que ele viesse, aleluias, que ele visse com clareza a sua missão e o propósito do Pai para com ele. Ele sabia que ali não era a sua hora, que a sua hora ainda não havia chegado, que não seria naquela tempestade que ele iria morrer. Ele estava despreocupado. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro.
Aleluia. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Nós precisamos vencermos os nossos medos. Precisamos vencer as nossas ansiedades. Aleluias. Romanos capítulo 8 e verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Este versículo destaca que o Espírito Santo nos liberta do medo e nos dá confiança. Aleluias, porque somos filhos de Deus. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Aleluias. 1 João capítulo 4 e verso de número 18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Este versículo relaciona o medo com a falta de amor. Sugerimos que o amor de Deus pode superar o medo. Aleluia. Em Salmos 27, e verso de número 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia. Esse versículo ele expressa a confiança em Deus como protetor, como guia, afastando-nos do medo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. É normal nós termos medo, né? Muitas das vezes o medo nos livra de situações complicadas. Muitas das vezes o medo nos livra de diversas situações na nossa vida. Aquela pessoa que não tem medo de nada é perigoso. Aquela pessoa que enfrenta tudo e todos porque eu não tenho medo. Mas tem que ter dosagem. Aleluias. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Aleluias. O medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consistência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consistência de quem somos em Jesus nos capacita para superarmos a ansiedade. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Esse versículo nos encoraja a entregar as nossas preocupações a Deus, confiando que ele cuida de cada um de nós. Filipenses capítulo 4, verso de número 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Esse versículo ele incentiva nós a estarmos em oração, a estarmos confiando em Deus.
Aleluias. E Ele vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, com o medo. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 6, verso de número 34, diz assim: aleluias. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, aleluias, cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse versículo nos lembra que cada dia traz seus próprios desafios. Aleluias. E que não devemos nos preocupar com o futuro. Se preocupar de uma maneira excessivamente. Tem pessoas que colocam o seu pensamento no futuro e esquecem de viver o dia de hoje. A ansiedade, aleluia. Precisamos pedir ajuda do nosso Senhor para que podemos controlar a ansiedade. Tem pessoas que nem viveu o dia de hoje ainda, mas já está pensando no que vai ser amanhã, como vai ser, de que maneira vai ser. Se acalme. Deus está no controle de tudo. Confie nele. Deposite a confiança nele. Aleluias. Ele cuida de cada um de nós. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós temos um conhecimento de quem é Jesus, de que o que Jesus pode fazer por nós, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam contra as nossas vidas. Nós temos a certeza, aleluias, que nas tempestades da vida, Jesus, Ele está conosco. Jesus está nos ajudando. Jesus está nos protegendo. Jesus está nos guardando. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Os discípulos estavam desesperados. Quando Jesus fez o milagre, quando Jesus acalmou a tempestade. Aleluia. No verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluias. Imagine o desespero dos discípulos, a ansiedade dos discípulos em tentar tirar a água do barco. E quando eles acordam Jesus, Jesus acalma o vento, Jesus acalma o mar, aleluias, e houve aquela grande bonança. Um olha para o outro e diz: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Esse é Jesus a quem nós servimos. Esse é Jesus, aleluias, em quem vem nos buscar para estar com Ele na glória. Esse é Jesus em que nós podemos confiar. Esse é Jesus, aleluias, em que nós podemos descansar, porque Ele está conosco em todas as nossas adversidades, em todas as tempestades que se levantam contra nós. Jesus está conosco. Aleluias. Não se preocupe, não te atemorize, aleluias, não tenha medo, não tenha ansiedade, confie em Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, e que nas tempestades, nas adversidades em que nós passamos, possamos confiar em Jesus. Chame Jesus para estar contigo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Em outra passagem, Jesus ordena que os discípulos vão sozinhos. Jesus fica em terra e os discípulos vão para atravessar. De repente, o vento contrário começa a assolar os discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava lá do monte, olhando os discípulos.
Eles foram para o mar à tardezinha. E sabe a que hora Jesus chegou lá para ajudá-los? Só na quarta vigília, só de madrugada. E os discípulos lá sofrendo. Jesus queria ensinar uma lição para eles. Tem vezes que Jesus quer ensinar algumas lições para nós, né, irmãos? Mas nós devemos confiar que na hora certa, no momento certo, aleluias, Jesus vai entrar com providência e a provação vai passar, a adversidade vai passar, basta nós confiarmos em Jesus. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor. Os trabalhos prosseguem normalmente. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Irmão Eleutério, vem aqui orar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu saludo com a paz do Senhor. E vamos agradecer ao Senhor. Amém. Oh Deus amado, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, por esta hora, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor amado, que falaste com nossas vidas, Senhor amado. Ajuda cada vida, Senhor. Vidas, Senhor amado, que escutaram, Senhor amado. Vidas que participaram desta palavra, Senhor amado. Ajuda, Senhor amado, em todo lugar, Senhor, que vão escutar, Senhor amado, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor amado, Deus. Obrigado, Senhor amado, agora, Senhor amado, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor. Nos guarda, Senhor amado, Deus tremendo, nosso retorno, Senhor, a nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém. Aleluia. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.